Olá, meu povo! Vamos conversar um pouquinho? Falar de assunto gostoso, um levinho. Só que não vamos falar de assuntos mais densos. Que tá um pouco de polêmica. Tão afim? Tava querendo conversar sobre dívida histórica. Vamos nessa. Resolvi falar sobre isso quando eu tava pensando nesse assunto, que na época de eleição. As pessoas falam sobre várias coisas, tirando aquela parte de baixaria, né? Aquela parte que sei que não vale a pena, né? De guerra e tal. Surgem, assim, revisitam várias ideias, vários conceitos e acabam falando também sobre dívida histórica, entre outros, e hoje eu resolvi falar sobre isso. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar de dívida histórica eu tinha uns 24, 25 anos. Uma colega minha de trabalho, maravilhosa, me ensinou muito. Penha, querida, beijos. Dificilmente ela vai ter acesso a esse vídeo. E ela mexeu um pouco, né, com essa questão de consciência social, consciência racial. Não entendia, né? Eu nunca me atentei a essa questão, porque, assim, crescia todo mundo junto, negro, branco, o racismo que eu via, seu negão, tal, essas coisas assim, mas é também, seu gordão. Então, assim, era muito assim, o meu contexto social era muito pequeno, tá? Não abrangia essas coisas. Na escola, estudei em escola pública, havia negro pra caramba, tá? Então, né, igual esses playboys que falam, na minha escola só tinha um negro. Então, caramba, negro na família. Então, era uma pessoa que era negra, mas não era um negro. É diferente, assim, uma pessoa que tem o cabelo dessa cor. Não tinha uma separação, tá? Assim, isso é minha história, tá bom? Então eu não tinha noção do que era aquilo e aprendi muito. Ela me explicou que quando acabou a escravidão, os negros eles foram jogados à margem da sociedade, não tinha emprego para eles, não tinha como absorver aquela massa toda, e houve a imigração de europeus, né, de italianos, os imigrantes italianos que foram colocados para trabalhar nas fazendas, e os negros ficaram soltos. Tá, até eu entendi. Aí depois foi dito então, que isso pedia uma reparação histórica para tirar o negro da pobreza, que é devido a essa herança, né, do que aconteceu após a escravidão, que não foi feita uma divisão de terras, não colocaram o negro no mercado de trabalho, não inseriram o negro no mercado de trabalho, né? Então, ok, justifica, né? Precisamos de quem? Então, precisamos de cotas, precisamos colocar o negro na televisão, colocar o negro para passar em cota de concurso público, e o negro precisa ter negros em cargos de poder. Ok, tá? É justo e pleno. Aí depois eu fui estudar, fui principalmente vendo, né, como as pessoas colocavam essa questão, e eu comecei a achar estranho. Porque quando você vê história, você vê que a história ela não começa dali em diante, sabe? Depende muito do recorte que você dá. E existe toda uma história atrás disso. E existe conceito de como você analisa a história. É muito fácil você determinar algo para quem não conhece a complexidade da coisa. Vamos lá? Depois estudando, eu percebi que, gente, nós não podemos fazer um tal de anacronismo. Naquela época, naquele período, não existia um conceito de distribuição de terras, de justiça social para as pessoas. E só em acabar a escravidão já era um avanço enorme. As mudanças sociais, elas não acontecem assim, rápido. Isso não existe. É um passo atrás de outro. Se for pensar direitinho, qual país do mundo que fez isso? Que acabou com a escravidão e distribuiu terras, que inseriu
essa população, assim, de uma hora para outra. Isso não aconteceu. Houve pessoas que tiveram essa ideia. Tivemos várias ideias do que fazer com a população que era escravizada, que foi recém-liberta. Houve até nos Estados Unidos a ideia de levar esse povo de volta para a África. Houve algumas dessas ideias no Brasil. Só que isso não deu certo por N motivos. Houve um movimento até dos próprios negros nos Estados Unidos falando sobre isso. Vamos voltar para a África. Que então, assim, não foi uma coisa que determinava e fazia. Existiam vários conflitos. No Brasil, que não é muito diferente dos outros países que seguiu essa mesma linha, né, das Américas, de escravizar. O Brasil, ele libertou o negro e deixou largado. Mas ao contrário dos Estados Unidos, não houve uma segregação social, de ônibus parte de assentos para brancos, para negros, escola para branco, para negro. Não existia. As pessoas falam, mas só que negro, a maioria dos negros eram analfabetos, tal, assim, mas gente pobre era analfabeto, gente. É muito complicado, não tinha escola acessível para todo mundo, tá? Essa escola de ensino universal começou, acho que na década de 60, 70, que começou a isso abrir. Antes não, antes era muito difícil, né? As coisas elas vão progredindo paulatinamente. E outra coisa, é muito difícil você definir quem é negro ou não no Brasil. Eu sei que várias pessoas já falaram disso. Eu mesma, eu descobri que eu sou parda. Eu achava que eu era branca. O meu nome tem mulatinho. Mulatinho é quase uma palavra que é cancelada, porque é um racismo, um nome racista, né? Mulatinho, gente mula. Aí vem pessoas dizer que o início da mistura racial no Brasil foi por causa dos brancos que estupravam as escravas. Mas, gente, só isso. Não existia relacionamento de branco com negro que era consensual, sabe? Assim, as pessoas colocam como só se fosse violência, se fosse... Não existia, sim, o abuso, existia, sim, essa parte que é realmente deplorável, horrível. Mas também havia amor de verdade. Havia relacionamentos que aconteciam espontaneamente, entre todas as raças, né? Entre indígenas, entre amarelos, brancos, homossexuais. Sabe, a afetividade, ela não tem limite. E poderia não haver casamentos por causa do preconceito, porque existem preconceitos, assim, racismo, sim, mas existia os relacionamentos que aconteciam e muitos até ficavam, assumiam, né? Eu acho muito triste a pessoa querer reduzir toda a história com toda a diversidade como se toda essa nossa... O mestiço fosse fruto do estupro. Não é bem assim. Também, mas não é dessa forma, tá? Então, acho que os movimentos sociais, muitas vezes, eles gostam de dar um tom único, tá? Nas narrativas, para que eles possam ditar as regras, o que é certo, o que é errado, o que é cancelável, o que não é. E é uma coisa muito, assim, arbitrária, tá? E mesmo se você mostrar que não é bem assim, não existe um diálogo entre toda a sociedade. É um grupo que dita as regras. Não é uma construção social de uma sociedade plural, onde há várias opiniões, vários pontos de vista, onde há uma história com várias situações, de uma diversidade enorme, e que é reduzido a um único viés. A um viés totalmente vitimista. Mas porque isso interessa politicamente. Mas não significa que isso vai reduzir toda a complexidade da nossa história. Tá? O que eu vejo, na realidade, hoje, pobre tem uma dificuldade enorme para poder ascender socialmente. Existem os grupos, os nichos em que
É difícil o pobre que não tem o conhecimento, QI, né, quem o indique, dele subir, tá? Que felizmente é muito fechado. Mas se a gente tiver uma economia boa, aberta, é possível que a pessoa consiga, através do seu talento, do seu trabalho, do seu esforço, dos vários meios possíveis de ascender socialmente. E isso vai do negro, do branco, do amarelo, do mestiço, da mulher, de todos. Não há um racismo que impede uma pessoa de estudar, um negro de estudar numa faculdade, tá? Tô falando sem cota, tá bom? O que impede são as condições sociais, que são as mesmas condições sociais que impedem um branco de estudar, um branco pobre de estudar numa faculdade, porque precisa trabalhar, pagar conta. Não é a cor da pele que impede o acesso à educação, mas sim a pobreza. Tanto que mesmo sem cota, nós já tivemos vários negros que tinham boas condições que estudaram em faculdade. Então é a cor da pele que impede? Não, é a falta de dinheiro. Vocês acham que, sei lá, um filho de Pelé vai ter dificuldade de estudar, de conseguir um emprego? Tô dando só um exemplo, tá? Então, assim, sem contar as várias pessoas que eu conheço, que você também conhece, que ascenderam socialmente, sendo mestiço, sendo de um pobre que ascendeu por causa do seu trabalho. E muitos deles são negros. O que eu vi na minha experiência, tá? Não posso falar sobre o que eu não vi, o que eu não vivenciei, é que quando a pessoa ela tem uma dedicação, ela tem um foco na vida, e ela não se mete muito com essas coisas como coisas erradas, sabe? Ou coisas que o tire do seu objetivo, ela consegue, pelo menos, ter o básico. E com esse básico, ela vai proporcionando que as futuras gerações consigam ir ascendendo. Isso existe muito, gente, mas muito, 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 muito. O meu avô, ele era negro, pardo. E ele era um homem com uma condição social boa. Ele era um negro fazendeiro. Alfabeto, praticamente, mas não entendia muito de terra. O fato dele ser negro, sabe, não impediu de nada. Ele tinha uma inteligência, tinha uma capacidade. E outras pessoas não tinham essa capacidade. Eu tô falando de década de 40, 50, tá? Então, são coisas bem, assim, bem complicadas, né, da gente. Naquela época era bem mais difícil. Então, gente, eu não sei o que vem a ser essa dívida histórica. Porque você não pode adquirir uma dívida quando você está devendo algo a alguém. Mas se não existisse conceito naquela época, uma dívida. Não existia esse conceito em lugar nenhum. Você não pode cobrar, por exemplo, direitos humanos de uma época que não havia essa ideia de direitos humanos. Você não pode cobrar essa ideia de dívida histórica ou de dar terras para ex-escravizados se não existia isso nos países, não era uma prática comum. Se você for indo mais para trás, você vai ver práticas que hoje nós achamos absurdas, terríveis. Quando nós não nos culpamos com a nossa regra, não é que a gente acha isso legal hoje. Naquela época era assim. Mas nós evoluímos. Nós somos pessoas, a civilização, a humanidade, a sociedade evolui. Então nós temos que pensar nisso, na evolução. E não cobrar dívida do passado. Eu vim de uma família muito pobre. Muito. Gente, a quem que eu tenho que cobrar? Quem foi que fez esse mal? Foi qual? Eu não sei. Não sei por que houve tanto sofrimento. Mas alguma coisa de errado houve. Porque a pessoa passava fome. Sabe? É muito complicado isso. Porque se você for andar para trás,
Você viu coisas horríveis. De branco com branco, negro com negro. Porque os negros foram vendidos pelos brancos. Pelo próprio negro. Tá? Havia escravidão de branco com branco. Mas, sabe, só vai piorando a situação. Sem negar, lógico, a crueldade, a maldade que foi a escravidão no Brasil. Mas assim, a maldade, a crueldade, a falta de humanidade, a loucura, a aberração, existe na humanidade em todas as raças. Depende da situação que você está, da sua posição no jogo. Então nós temos que evoluir como um todo, e não com essas cobranças pequenas, tá? Porque uma raça... É tão difícil de falar de raça, né? Porque a gente sabe que somos uma única raça humana. A gente não pode botar todo mundo num balaio só. Somos diversos, diferentes. Eu acho muito injusto. Por exemplo, o Brasil tem um problema com a Argentina, né? É uma picuinha. Os argentinos não prestam. Gente, existe argentino que não presta, existe argentino que presta. A gente não pode botar todo mundo no mesmo saco e jogar fora. Ou botar todo mundo dentro do saco e falar todo mundo é bonzinho, todo mundo é ruimzinho. Nós temos que ver pessoas individualmente, dar oportunidade para pessoas, vê-las como um ser único, com oportunidade, com defeitos, com qualidades, com singularidades. E não você é branco, você é negro, você é mestiço, você é isso, você é aquilo. Tanto rótulo. Sabe? Uma pessoa beijar quem perguntar qual é a minha cor. Não sei, gente. Eu sou o quê? Eu falei que era indígena. É porque eu tenho origem indígena também. Mas qual é a sua etnia? Eu falei, não sei, ué. Eu moro em Campos do Goytacazes, a etnia Goytacazes. Não sei. Mas eu sei que eu tenho meus ancestrais indígenas. Eu sou negra. Mas, gente, qual é a minha nação? De qual? Eu não sei. Eu não posso me identificar como indígena. Mas eu posso falar que eu sou negra? Não, misturada. Não, parda. Ou sei lá, ou talvez eu seja muito branca para conseguir cota. Não sei. É muito difícil. E falar sobre esse assunto é difícil. É difícil porque só existe duas classes. Aquele que é a favor das ideias ou aquele que é contra. Então, a gente fica assim, cara, se eu falar sobre isso, eu posso levar pedrada. Eu já levei pedrada de todo mundo. Pessoal dos movimentos sociais jogaram pedrada em mim falando, você pensa que você é o que é Ariana? Não, gente, eu sei que eu não sou. Olha aqui que eu sou. Brasileira. Pronto. Agora, com a minha cor, olha o meu cabelo, ó, ele é liso, ó, isso aqui é o quê? Tá vendo? É assim. É pra cima, tá? A minha cor, ó, olha. Eu sou branca. Eu também não sou negra. Aliás, o que é negro? Eu sou negro retinto? É que tem que fazer um exame de DNA para ver na minha pele o que eu sou? Vamos fazer exame de DNA em todo mundo? Gente, é muito complicado. E muitas vezes querem que você tenha as suas ideias, tem que ser de acordo com o dono do movimento social. Mesmo se você for negro. Um negro, você pode falar que você é muito negro, porque você é um negro bem retido. Quanto mais negro você for, mais propriedade você tem que falar desse assunto. Se você for menos negro, você não pode falar muito, tá? Se um negro, sabe, muito negro, ele fala, não discordo. Caramba, ele vai perder os seus privilégios. Ele vai perder a sua voz completamente. Porque o negro só pode pensar como um movimento social dita. Cadê nossa liberdade? Igual do feminismo. Eu sou mulher. Discordo de alguns pontos do feminismo. Mas você não pode discordar, dizem para mim. Você tem que pensar exatamente o que o movimento feminista diz. Senão você merece ser estuprada. Sério, falaram que eu merecia ser estuprada por eu não concordar 100% com o movimento feminista. Então, conclusão. É um assunto muito complexo. Mas uma coisa eu sei. As pessoas são livres para pensar com a cabeça delas o que elas quiserem. E nós não somos rotuláveis. A mulher pode estar onde ela quiser. O negro pode estar onde ele quiser. Todos temos talentos, vontades, qualidades e defeitos. Ninguém deve ser ensacado
colocado a você, marcado como os bois. Não. Somos livres. Isso é maravilhoso. Temos que preservar essa liberdade, a individualidade das pessoas. Eu acho engraçado que nós temos uma grande liberdade, né, em relação a gênero, sexualidade. Eu posso ser uma mulher que me identifico como homem, mas mesmo assim sinto desejo por homem ou por mulher, sim, pode ser tudo. Não, um trans, homossexual. É possível. Há liberdade. Mas não existe liberdade de você pensar nessas questões raciais, sociais, da posição da mulher. Não há. Há uma ditadura dos movimentos sociais. Isso eu sou contra. Agora, se existe ou não dívida histórica, você pode ter sua opinião, tem a minha, isso é uma conversa. Agora, ditar e depois as pessoas começarem a xingar quem ousa questionar esses assuntos, é muito complicado, né? Cadê a liberdade de pensamento? Cadê a liberdade de você realmente fazer uma crítica? Tanto para um lado quanto para o outro. Não tem uma resposta pronta sobre isso. Cada um constrói a sua.